Bom dia, irmãos. Com grande alegria, né, que estamos aqui mais um domingo louvando ao nosso Deus, adorando ao nosso Deus. E hoje é um domingo muito especial para a nossa igreja, né? É um domingo em que, por mais que o nosso pastor não está aqui agora, né, presencialmente, ele está remoto, ele está online, né? Já mandou mensagem, já botou ali no Face, está aqui junto conosco na IBD, né? Então, nós estamos aqui na igreja presencialmente, ele, por motivos de saúde, ele está remoto, né? Ele está no online. E pastor, né, a sua igreja ama muito o Senhor, e nós não esquecemos do dia especial que é hoje, né? Eu acho que todos os membros da igreja estão lembrando que hoje fazem 12 anos, né, que o pastor Gilberto tomou posse aqui na nossa igreja. São 12 anos que ele foi consagrado pastor desta igreja. Ele tem mais tempo de consagração pastoral, tá, irmãos? Mas são 12 anos que ele foi consagrado ao pastor da IBC. E nós, pastor, que ganhamos um presente, né? Ganhamos o Senhor como nosso pastor, como uma pessoa que está sempre cuidando de nós, zelando por cada um de nós. E isso para mim, né, e para toda a igreja é uma grande bênção. Então eu sei que o senhor não vai poder pegar presencialmente a sua lembrança, que a IBC com todo carinho estará lhe entregando depois, né? Todos os membros da IBC lembraram que hoje, né, são 12 anos que o Senhor está nos pastoreando. Então eu vou deixar para o Senhor o versículo, 2 versículos bíblicos que está em Coríntios. Quando o Senhor melhorar, o Senhor vai pegar o seu presente. Coríntios 15, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Então, pastor, sede firme, constante, né? Sede esse homem fiel a Deus que o Senhor é, fiel à sua família, fiel à palavra, fiel às suas ovelhas, e tenha certeza, né, que todos nós estamos dando graças a Deus pela vitória que Ele sempre lhe concede e já concedeu em relação ao que o Senhor está passando agora, né? A igreja inteira, né, tem um exército orando pelo Senhor, não só da IBC, mas de todas as igrejas, vários locais, e nós temos essa confiança que a vitória vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns, pastor, e parabéns para nós que ganhamos o Senhor de presente também. Vou passar agora a palavra ao pastor Cirlei, ele vai estar orando, agradecendo a Deus pela sua vida. Nosso motivo, a nossa palavra é de gratidão a Deus, né, por ter separado o pastor Gilberto para conduzir esse rebanho. E somos gratos a Deus por isso, por tê-lo, pastor Gilberto Suzano, como nosso pastor, como o que o Senhor separou para conduzir essa família IBC. Deus abençoe o Senhor, abençoe o ministério do Senhor, abençoe a sua família e em breve, em poucos dias, estaremos juntos novamente. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, por esta manhã, ó Deus, onde nos reunimos, ó Deus, e neste momento, ó Deus, um momento de gratidão e reconhecimento, ó Deus, pela vida, ó Deus, e o ministério do pastor Gilberto Suzano, ó Deus, exercido, ó Deus, à frente, ó Deus, desta igreja, da família IBC, ó Deus. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor, um dia, ó Deus, assim há 12 anos atrás, o Senhor o separou para que Ele viesse a conduzir esse rebanho. E somos gratos, ó Deus, porque Ele conduz esse rebanho, ó Deus, buscando direção, ó Deus, do Senhor, para que possa, ó Deus, apresentar esse rebanho, ó Deus, diante do Senhor.
um rebanho, ó Deus, que anda segundo a sua vontade, que recebe instruções, ó Deus, diretamente do Senhor, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor a cada dia, ó Deus, o continue capacitando, direcionando, ó Deus, para conduzir a sua igreja, para apresentá-la, ó Deus, ao Senhor, santa, inculpável e sem mancha. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Gilberto, pela vida da irmã Adma, do Lucas, do Tiago, ó Deus. Os abençoe, ó Deus, a cada dia, fortalecendo, ó Deus, também dos momentos difíceis, ó Deus, que tem nos ministérios, e dando sabedoria, ó Deus, para poder superar as dificuldades. Oramos, ó Deus, assim no nome de Jesus. Amém. Bom, pastor Gilberto, é o segundo aniversário atípico, né, de ministério do pastor aqui na igreja. Nós gostaríamos de parabenizá-lo e nós vamos adorar ao Senhor, louvar o nome do Senhor pela sua vida. E eu estava me lembrando que ano passado nós estávamos comemorando essa data de templo fechado com as fotos dos irmãos nos bancos. O pastor lembra muito bem, e esse vídeo foi viralizado na internet, né, quando o pastor chegou e teve a surpresa das fotos. Eu e a irmã Silvane ficamos aqui o dia inteiro com aquilo, planejando, fazendo. Nós tivemos aquele culto ao ar livre lá, viemos correndo para terminar de ajeitar aqui. E esse ano, infelizmente, o pastor Gilberto não está aqui presencialmente para receber o nosso abraço, mas o Senhor seja abraçado pelo Espírito Santo do Senhor, que nós estamos juntos pelo Espírito Santo do Senhor, e por isso nós vamos louvar e adorar o nome de Deus. Conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais, quero adorar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Eu quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, refletem teu poder, Senhor.
sempre, mais e mais, sempre buscar, conhecer, amar-te. Amém. Nós sabemos que essa é a intenção do pastor Gilberto, louvar e adorar ao nosso Deus. Amém? Bom, pastor, receba, né, essa singela homenagem, né, da Igreja Batista SEAB, que tanto ama ao Senhor, né? Bom, nós vamos agora, né, começar a nossa lição da EBD. Nós estamos na lição 2, que fala sobre a mordomia cristã como generosidade, né? E o cristão, ele tende, né, a ser generoso. Mas nós não somos os únicos, irmãos. A gente não pode achar que a generosidade é apenas do cristão, né? Então, hoje nós temos, né, principalmente no mundo em que nós estamos vivendo, no mundo tão caótico, tão turbulento, nós temos hoje, né, várias pessoas que são generosas. E nós vamos falar um pouquinho sobre generosidade. Então, a proposta desse trimestre é expor essa temática da mordomia cristã. E hoje nós vamos falar sobre a ótica da generosidade. E nós precisamos primeiro, né, falar sobre o que seria essa atitude voluntária que nós temos, né, que é a generosidade. Então, pastor, ela é uma atitude. Então, é uma ação. Eu estou fazendo algo que venha a beneficiar o meu próximo. Ela vai sempre beneficiar alguém. Ela se torna generosidade quando esse benefício, ele não quer nada em troca, né? Ele não está, nem o muito obrigado ele quer em troca, né? Muitas vezes nós fazemos alguma ação que vai ajudar o próximo, né? Nós vamos estar doando o nosso tempo, doando alguma coisa, e aquele próximo não vai nos agradecer. Então, nem o agradecimento nós vamos ter como um pagamento, porque senão não seria uma generosidade. E nós temos, né, um olhar, o ser humano, ele acaba tendo um olhar da generosidade muito material, né, no que é físico, naquilo que se pode tocar. Então, a gente sempre pensa assim, acho que todos os irmãos já participaram de alguma festa e que vão falar assim, nossa, mas foi generoso, hein? Que pedaço de bolo que eu ganhei, esse pedaço foi generoso. Ou então vai falar assim, nossa, quanta comida, né? Tá generosa essa festa aqui, porque tem muita comida. Ou quando você, né, olha, aí chega uma pessoa com a caminhonete, ou o carro, ou a bicicleta com uma bolsa cheia de roupa. Aí vai falar assim, nossa, ele foi muito generoso, ou muito generosa. Então, irmãos, a gente tem essa tendência a quantificar a generosidade, a colocar uma quantidade, quando na verdade, né, como cristão, nós não devemos colocar quantidade, e sim a qualidade. É lógico que a quantidade ela é essencial, né? Mas eu não posso pegar e achar que o irmão A é mais generoso porque ele doou uma bolsa cheia do que o irmão B que trouxe, né, 2 camisas que não está usando mais, mas que a camisa ele lavou, ele passou, né? Ela está limpinha, não tem nenhum rasgo, não tem nada. Então, não, mas o irmão A, ele doou uma bolsa cheia de roupa, e o irmão B doou 2 blusas. Então, irmãos, nós não devemos, né, botar a generosidade na parte de quantidade, e sim de qualidade. E como aquele coração foi generoso. E por isso nós vamos ler, né, 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração,
não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama a quem contribui com alegria, né? Então, irmãos, às vezes, né, as pessoas, elas podem se sentir constrangidas porque está todo mundo doando e ela não, ou ela vai dar numa tristeza, né, aquela blusa que foi do casamento, e quando eu casei eu pesava 15 quilos a menos, mas ela tem uma história, pastor. Aí quando até o irmão se desapegar daquela blusa, né, de 15 anos atrás, né, ou de 15 quilos a menos, então, irmãos, às vezes dá uma tristeza na hora da doação, da contribuição, mas não é isso que Cristo quer. Ele quer que você contribua de acordo com o seu coração, né, com aquilo que você tem, com alegria, nada de ficar pensando, né, ai, mas essa blusa é do meu pai, foi do meu irmão, foi do meu sobrinho. Irmãos, se a gente não vai usar, né, nós podemos abençoar outra pessoa. A Bíblia Sagrada ensina que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 24 e 25. Né? Então, há porém uma promessa. Quem dá alívio, né, não quer dizer que o prosperará, irmãos, ficará rico. Mas você abençoou uma vida. Você deu uma bênção para alguém. Né? É lógico que a gente sabe, nós sabemos, né, que existem pessoas que não fazem, né, que não ajudam, que não são generosos, mas também, irmãos, não cabe a nós julgar de forma alguma, né? Eu não posso julgar se A ou B é mais generoso, como eu não posso julgar se C ou D não é generoso. Então eu não posso quantificar o mais, como eu também não posso quantificar o nada, né? Isso permite apenas a Deus, é Ele quem vai, né, ver se aquela pessoa está doando com alegria, se ela está realmente o que ela propôs no coração dela, ou, né, se ela não vou doar, não quero, é meu, então também não tenho que fazer nenhum tipo de julgamento. Até porque, irmãos, o que eu tenho que lembrar é que a generosidade, ela vai muito além das finanças e das posses. Vamos lembrar da viúva, né? Ela doou tudo o que tinha, né? Ela deu tudo que ela tinha naquele momento. Ela não doou o que estava sobrando, ela não doou o que estava apertado, ela não doou o que estava folgado, né? Ela não doou o que estava sobrando na casa dela, não, ela doou todo o seu rendimento, tudo que ela tinha foi doado naquele momento. Então, a gente tem que ter, né, em mente que a generosidade, ela tem que partir do nosso coração. Na verdade, ela vai partir do coração de Deus, né, que vai tocar no nosso coração e nós vamos doar com alegria, né? Mas a gente não pode pensar apenas na parte financeira. Até porque, no primeiro tópico, ele já fala, não só da parte financeira, quando nós falamos sobre a generosidade com os mais próximos. O apóstolo Paulo, ele advertiu Timóteo, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Isso está em 1 Timóteo 5:8. Aqui na igreja, irmãos, nós temos alguns irmãos que são parentes de sangue, né? O irmão Zé Augusto, né, com a família dele, a irmã Andréia, né, tem o irmão Anderson com os irmãos dele. Então nós temos várias famílias, a irmã Rosângela com os irmãos também. Temos várias famílias aqui na nossa igreja que eles são membros da igreja e são famílias, né? São da mesma família. Mas a gente não fala só da nossa família sanguínea, né? Nós vamos falar também aqui da nossa família cristã, porque na igreja, embora os membros não sejam a família de sangue, ainda assim a Bíblia Sagrada destaca que em Cristo fomos feitos irmãos.
E, portanto, devemos nos enxergar como uma família, que, por sua vez, requer de nós cuidado uns com os outros no exercício da generosidade. Então, por mais que eu tenha que ser generoso com o meu irmão, né, de sangue, o Silas, eu também tenho que ser generoso com os meus irmãos da fé. Né? Então, não adianta eu só ser generosa com a minha família. Mas aqui a Bíblia também adverte que, principalmente, se nós não formos generosos com as nossas famílias, nós ficamos pior do que uma pessoa descrente. Então, a generosidade, ela é de suma importância na mordomia cristã. O cuidado, né? Essa revista, ela vem falando sobre a mordomia. Então, ela vai, em algum momento, mais para frente, ela vai falar sobre o cuidado que nós vamos ter, né? Então, nós devemos cuidar um dos outros. Porém, não devemos esquecer dos nossos parentes e nem da nossa família cristã, né? Eu sou de uma época, eu não sei, né, o pastor Sirlei vai lembrar disso também, a Laila já é mais nova, bem mais nova, né, que eu conheci a Laila criança, né? Eu conheci a Laila, deveria ter uns 6 para 7 anos de idade. 5, né? Então, mostrou mais ainda a minha idade. 5 anos, né? Ela era novinha. Então, ela já não pegou essa época, a época justamente da música que o Zé Augusto cantou, na época do Som Maior, só que ele cantou, né, agora com o Baruque. Na minha época, pastor, nós, antigamente, não era MCM, era a União Feminina Missionária, né, era a Sociedade de Crianças, a Mensageiras do Rei também mantém o mesmo nome, e era a Sociedade de Moças, que hoje é a JCA. Então, houve as mudanças de nomenclatura, mas a essência dessas organizações não mudaram, não, irmãos. E também era a União Masculina Missionária, e a Sociedade de Crianças era da União Feminina. Depois vinham os embaixadores, que passavam para a União Masculina, e o GAM, que era o Grupo de Ação Missionária. Eu não sei se os irmãos lembram disso, mas eu sou dessa época, né? Isso em 1980, e alguns quebradinhos. Eu fazia parte da Sociedade de Crianças. E eu lembro que, como hoje, né, lógico que com essa pandemia está um pouquinho mais difícil, a União Feminina Missionária, ela, lá da primeira de Nova Iguaçu, ela tinha o Clube de Mães. Eu não sei se minha mãe vai lembrar disso, né? Era o Clube de Mães, que era toda quarta-feira à tarde. E as irmãs iam para a igreja para doar, por generosidade. Lembra? Nem sempre, irmãos, é financeiro. Né? Então, as irmãs iam para a igreja para doar seu tempo, né? E ali nós aprendíamos crochê, tricô, pintura em tecido. Então, a minha mãe me inscreveu na pintura em tecido. Aí eu fiz pintinho na toalha, eu pintei uma fronha de flor, né? Então, irmãos, isso tudo eu era criança. E sabe quanto? Aí por isso que a gente não quantifica valores financeiros, pastor. Sabe quanto era cobrado a igreja? Nada. Nada. Isso era doado para que as crianças, adolescentes, jovens e até adultos que quisessem, né, depois se profissionalizar, poderiam, mas porque antes alguém com um coração generoso ficou ali doando o seu tempo, né? E aí você vai falar assim, Silvane, mas você lembra isso lá na sua época de Sociedade de Crianças, depois como mensageiras, né? Irmãos, isso não mudou. Sabe por quê que eu sei que não mudou? Porque a IBC faz a mesma coisa. A IBC, né, ali as mensageiras, de vez em quando, a Isabelle chegou um dia desse com uma xícara, um dia desse não, deve ter mais de anos, né? Chegou com uma xícara de biscuit, com um bichinho no biscuit na xícara, né? Ela já aprendeu a fazer receita, né? Já aprendeu a fazer artesanato, porque irmãs com coração generoso doaram o seu tempo. Então, a generosidade é quando a gente doa, mesmo que não seja algo financeiro ou material, mas vamos doar nosso tempo, os nossos dons, né? Então, isso é muito bom. Isso também é mostrar generosidade. E, às vezes, a gente pensa, só fica restrito à igreja? Não. Eu sei que algumas irmãs aqui da nossa igreja, elas vão lá para Casa Sonho de Mãe, a Cristolândia, e elas doam também o tempo para ensinar a fazer biscuit,
fazer alguns alimentos, fazer alguns artesanatos. Então, irmãos, a generosidade, ela sempre tem que ser vista como algo além do que eu possuo materialmente. E sim, ela também tem que ser vista, né, como um ajudar o meu próximo. E esse meu próximo, ele pode ser ajudado com os dons que eu possuo. E aí eu estou doando o meu tempo. Vamos lembrar que a generosidade, ela é uma doação. É lógico que, Silvane, eu fui numa loja e a pessoa, ela me cobrou o preço de custo. Ela é generosa? Sim, ela foi generosa. Mas ela não te doou. Ela simplesmente cobriu o custo dela. Ela está te entregando sem nenhum valor, custando para ela. Ela doou o que foi dela. O lucro dela foi doado. Ela não deixa de ser generosa se ela, né, te vendeu aquele sapato pelo preço de custo. Ela tirou a parte dela. Isso é muito bom, irmãos. Então, nós devemos pensar, né, nesse cuidado que nós temos, principalmente nesse tempo de escassez e crise, né? E devemos perguntar frequentemente se temos expressado o amor de Deus em nossa família e aqui em nossa igreja, né? Será que nós temos, né, demonstrado esse amor? Será que nós temos visto se tem algum irmão que está precisando, né? Será que nós estamos colocando em prática a nossa generosidade? Quando a gente fala de tempo, né, às vezes é bem difícil a gente assimilar tempo. Nós tínhamos um projeto em Boa Esperança, na Batista de Boa Esperança, que nós saímos de madrugada. O nome dele era Cristo na Madrugada. E, mas aí a irmã não ficava com medo? Não, porque saíamos 20, 30, 40 pessoas, né, para o Cristo na Madrugada, e chegávamos lá, nós só tínhamos o tempo de arrumar rápido um varal, colocarmos as roupas e a janta. Isso era madrugada mesmo, irmãos. Já saímos da igreja, já era mais de 10 horas da noite, para chegarmos lá, mais ou menos, na rodoviária de Nova Iguaçu, 11 horas da noite, porque era o horário que eles vinham dormir. Então, é doar tempo, é saber, né, que o nosso tempo também é de Deus. E quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, ajudando o próximo, Deus se alegra, porque Ele sabe que o nosso coração está alegre, né? E a generosidade, ela pode ir além de uma doação de tempo, além de cuidarmos da nossa família carnal e da nossa família espiritual, né? Então, o pastor Cirlei vai falar um pouquinho hoje sobre a generosidade é ir além. Bom dia, irmãos. Graça e paz. A generosidade é ir além. O autor, ele traz aqui que a generosidade se caracteriza pelo ir além. E aí nós ficamos pensando sobre o que era esse ir além. Quando falamos em doação, nós pensamos, a nossa mente, o que vem à nossa mente geralmente é o financeiro, né? Mas, como assim você diz, é o tempo, né? Você pode doar o seu tempo. Um irmão pode doar uma mão de obra para alguém que esteja precisando de alguma coisa, ou um mecânico, ou um pedreiro, ou um eletricista, né? Ou um carpinteiro, desde que ele faça isso, né? Pensando, né, que o que seria feito se ele estivesse no lugar da pessoa. E o autor aqui, ele traz, né, uma pessoa que decide doar roupas, antes ela deve ter o cuidado, né, igual você falou, de passar, de lavar, de pregar, ver se está faltando, né, algum botão, né? Então, aí nós precisamos sempre pensar, será que o que eu estou doando, eu gostaria de receber? Será que eu receberia essa doação? Né? Será que o que eu estou doando, eu usaria? Porque nós vemos muito que as pessoas doam, né? Tem muitas pessoas que doam porque não usam mais, porque já não
não cabe mais, né? Eu vou doar porque está com uma manchinha, manchou, então eu vou doar. Poxa, será que a outra pessoa vai usar uma roupa manchada, né? É como se eu soubesse que uma pessoa, um vizinho, um irmão da igreja, um parente, estivesse precisando de uma cama, e eu falo, olha, eu vou te doar uma cama, mas ela não tem as 2 barras da cama, não. Será que eu estaria resolvendo o problema da pessoa? Não, eu teria que encomendar uma pessoa que providenciasse as 2 barras da cama, né? E colocar para a pessoa, falar, eu tenho aqui uma cama que eu posso te doar, e também um colchão, porque não adianta eu doar a cama e não ter um colchão, né? Então, nós precisamos pensar nisso, precisamos pensar nessas questões, que não é só doar, nós precisamos ir além daquilo, observar, né? Também ver se a pessoa tem condições de buscar. Se não tiver, eu ir lá entregar a pessoa pessoalmente. E ao fazermos uma doação para quem necessita, né, precisamos de fazer a entrega, porque há caso da pessoa não poder ir, não ter como buscar. E a Bíblia nos diz que a generosidade é tratada como uma característica de Deus e dos homens. Deus é generoso conosco. Deus nos dá mais do que nós merecemos, né? Já pensou se Deus olhasse para nós e fosse nos retribuir conforme nós merecemos? Deus nos dá o nosso trabalho, nos dá o ar para respirarmos, nos dá os nossos sustentos, nos dá um lar, um teto para nos abrigarmos do sol, da chuva, saúde para trabalhar. Ele está nos doando isso tudo. E se ele fosse limitar isso, falar, não, eu vou doar conforme a pessoa merece, eu vou só doar uma parte, depois ele dá um jeito lá, como é que seria a nossa vida? Como é que seria a nossa situação? Né? Então, dessa mesma forma, nós também precisamos ser generosos com os outros, né? E ele vem trazendo aqui também, né? Ele fala que a generosidade, nós como sendo generosos, tendo essa prática, nós estamos também dessa forma ensinando os nossos filhos. Ensinar a eles, olha, o que você não usa e está de bom estado, pode abençoar outras pessoas. Mas sempre falando, olha, precisa estar em bom estado, porque todos nós gostamos de receber. Mas muitos poucos gostam de doar, né? E nós como cristãos somos chamados para sermos generosos, para abençoarmos aos que estão à nossa volta, né? Ajudando aqueles que precisam. E quando às vezes nós sentimos até desmotivados, né, para doar, igual você falou, olha, mas conheço pessoas que doam mais quantidade do que eu só vou doar ali uma blusa ou uma camisa. Não, nós precisamos lembrar que a Bíblia nos lembra das bênçãos que acompanham essa atitude. Nós, quando doamos, somos abençoados também, né? Porque nós podemos ver a alegria de quem recebe. Segundo os Coríntios 9:11, ele diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Lá em Atos capítulo 20, verso 35, ele diz assim: há maior felicidade em dar do que receber. Porque nós podemos olhar, contemplar a outra pessoa que está recebendo e ver felicidade. Aprendemos a dar com alegria e nós descobrimos que há uma felicidade especial em saber que melhoramos a vida de alguém, em saber que
contribuímos, né, para alguém ter uma vida melhor. A generosidade é essencial para a formação do ser humano íntegro, nobre, que sabe conviver em equilíbrio com aqueles que o rodeiam. É uma virtude que temos praticado pouco, né? E ainda menos ensinado. Verdade, pastor. Às vezes, né, a gente vê que as pessoas pegam e falam assim, aquela blusa, né, já está manchada, uma blusa até bonitinha, mas ficou com uma mancha, né, não sai de jeito nenhum, vou botar para doação. Ou então aquela blusa, né, que é cheia de buraco, né. Irmãos, desculpa, até se eu estiver errado, o pastor pode me corrigir, mas aquelas blusas que estão rasgadas, cheias de buraco, irmãos, doa não, faz pano de chão. Doa não, porque é como o pastor falou, se eu não vou usar uma blusa que tem 4, 5 buracos nela, eu vou dar para alguém usar, né? Então, irmãos, vamos sempre pensar que a doação também tem que ser boa, tem que ser o melhor, né? Eu tenho que pegar aquela roupa e falar assim, olha, ela tá boa, eu ainda vestiria essa roupa, se ela coubesse. Ou, não, eu já usei muito essa roupa, agora já não estou mais usando mais roupa colorida, né? Agora eu estou usando mais tons neutros. Então, que a gente não vá, mesmo que ela seja boa para você usar, é ela que tem que ser doada, não aquilo que o irmão não quer, né? É a mesma coisa, irmãos, se alguém chegar na nossa casa e falar assim, você teria alguma coisa para eu fazer meu almoço, para me doar, que eu estou morrendo de fome, a gente ir lá pegar um sal. Toma aqui, não tenho nada não, toma 1 quilo de sal. Ele está indo para o hospital, né? Você está matando ele. É lógico que eu preciso salgar a comida, mas você dá 1 quilo de sal, se você não der o arroz, ele não vai comer o sal. Né? É mais fácil nós comermos o arroz sem sal do que a gente pegar 1 quilo de sal e comer. Né? Então, a gente tem que sempre lembrar que o que eu queria ganhar é o que eu posso ser generoso em doar, né? E a irmã Maria de Lourdes falou bem claro aqui, né, quando o pastor estava falando, que o que seria de nós, né, se Deus realmente, na hora que o pastor estava falando que se Deus fizesse conosco como nós realmente somos, né, o que seria de nós? Né? Então, como ela falou assim, não serve para mim, também não serve para o meu próximo. Isso é a irmã Maria de Lourdes Siqueira que está falando conosco aqui pelo YouTube. Mas a generosidade, né, além dela ser com os mais próximos, ela ir além, ela também é para todos. Né? Então a irmã Laila estará falando para nós agora sobre a generosidade ser para todos. O autor ele vai começar fazendo uma pergunta. A generosidade é um dom de Deus para nós ou uma disposição a ser buscada? É as duas coisas, pois é uma capacidade que Deus nos dá, porém ela será sempre colocada como uma atividade física. Pensa nessa semana, está muito frio, nessas semanas, está muito frio, e aí você tem que fazer sua atividade física às 7 horas da manhã, porque você trabalha às 8. Se você não tiver disposição para você sair da sua cama, você vai fazer atividade física? Não, você tem essa disposição, você tem força para fazer. Só que você só vai fazê-la se você sair da sua cama. Então você precisa estar disposto. Já te foi dada? Já, mas você precisa estar disposto para que você pratique ela diariamente em sua vida. E essa ideia de prática diária, ela vai ser vista na igreja primitiva, na igreja de Atos. Quando você olhar para a primeira igreja que vai ser descrita na Bíblia, você vai ver em Atos 2:45, na parte B do versículo, vai dizer assim: e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Nesse contexto, eles estão falando que eles vendiam seus bens, eles vendiam o que tinham, para que outros tivessem e não passassem necessidade. Então, ali a gente vê já a generosidade da igreja para com os outros, para aqueles que possuíam alguma necessidade.
E quando a gente fala do conceito de generosidade, Jesus ele vai trazer para a gente, exemplificando cada uma das partes desse conceito da generosidade. O primeiro vai dizer que a generosidade envolve entender a necessidade do outro. Entender. Então, quando a gente fala em entender e nós olhamos para Jesus, ele vai exemplificar isso na vida de Zaqueu. Quando você ler Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10, você vai ver a história de Zaqueu. E ali, quando Jesus olha para Zaqueu, ele vai entender a sua necessidade. Zaqueu, ele não tinha altura. Zaqueu era um naniquinho. Pensa numa pessoa pequenininha. Então, Zaqueu era essa pessoa. Ele não tinha altura. Então, o que vai acontecer? Zaqueu, ele queria ver Jesus, muito. Então, ele pega e sobe numa árvore. Jesus, ele vai olhar e vai ver um homem em cima de uma árvore. Tudo que Zaqueu queria naquele momento era conhecer quem era Jesus. E Jesus, ao ver aquilo, ele se aproxima de Zaqueu, entendendo a sua necessidade, fala com ele, desce dessa árvore, porque hoje eu estarei com você na sua casa. Jesus, ele entendeu a necessidade dele. E naquele momento, ao entender a sua necessidade, Zaqueu, ele não só vê Jesus, mas como ele tem a oportunidade de ouvi-lo e ter ele com ele. E aí você vai ver o final da história, que Zaqueu ele vai se converter e vai ter uma mudança na sua vida. Tudo isso porque Jesus ele entendeu a sua necessidade. O segundo conceito que o Google e os dicionários eles vão trazer sobre generosidade é que generosidade envolve oferecer energia e tempo aos que sofrem ou têm algum problema. E aí nós vamos ver isso com Jesus quando ele está diante de Bartimeu. Se você ler lá em Marcos 10, 46 até o 52, você vai ver essa história de Bartimeu. Bartimeu era um cego e um dia Jesus está passando por Jericó. Você vai sempre perceber que Jesus ele nunca está sozinho, sempre vem os seus discípulos e a multidão com ele. E nessa passagem, os seus discípulos estarão com ele, a multidão estará com Jesus e Jesus ele vai passar. E quando Jesus passa e Bartimeu ele ouve, ele fica entusiasmado porque ele ouviu que Jesus estava passando por ali. E ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E naquele momento Jesus para. E aí Jesus ele vai fazer aquilo que o conceito de generosidade vai trazer. Jesus ele vai oferecer energia e tempo a Bartimeu. Jesus parou e falou para que ele viesse até ele. E aí o pessoal começa a animar Bartimeu. Vai, levanta, vai, Jesus está te chamando. E Bartimeu vai ao encontro então de Jesus. Jesus olha para aquele homem e pergunta, o que você quer que eu te faça? E Bartimeu responde, olha, que eu torne a ver. E Jesus diz, olha, então tá, sua fé fez isso, que você volte a ver. E ele volta a ver. Jesus, naquele momento, ele poderia ter ido embora, porque ele estava a caminho, ele estava passando. Tinha uma multidão atrás de Jesus. Alguém gritar por ele, ele poderia se fazer de surdo, porque tinha uma multidão ao seu redor, e ele ir embora e não ter ouvido aquele homem. Mas Jesus, ele se dispõe a oferecer a ele a sua energia e o seu tempo. Era tudo que Bartimeu precisava naquele momento. Que alguém parasse, que alguém o ouvisse, que alguém o atendesse. E Jesus faz isso por ele. E o outro conceito que nós vamos ver será que a generosidade é agir de forma desinteressada, sem esperar retorno. Muitas das vezes, quando nós fazemos algo a alguém, nós esperamos retorno. E uma das falas que muitas das vezes nós vamos colocar é, poxa, nem para dizer um obrigado. E a gente fica chateado com isso, e às vezes a gente fica muito pensativo, a gente até fala, nunca mais faço. Nem me agradeceu? E a gente coloca essas ideias na nossa cabeça, mas Jesus ele vai mostrar para a gente uma nova situação, e ele vai nos ensinar uma lição muito valiosa. Quando você olhar para Jesus, você vai ver que em outra passagem,
se eu não me engano está em Lucas também, Jesus ele vai passar por um povoado, vão ter 10 leprosos. E os 10 leprosos eles vão começar a andar atrás de Jesus e vão começar a gritar com Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. E os caras vão gritando, vão gritando, vão gritando, e Jesus para então e os atende. E ali eles pedem que Jesus os cure. E Jesus fala, olha, vai diante do sacerdote e mostre-se a ele. E quando eles estão indo até o sacerdote, eles são curados. E aí, quando eles vão vendo que eles são curados, eles vão indo pelo seu caminho. Só que quando ele viu que ele estava limpo, que ele estava curado, ele fala, caraca, glória a Deus, aleluia, viva Deus. E aí ele vai lá, volta lá diante de Jesus e fala, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo que fizestes por mim. Obrigado, Senhor, obrigado, louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus olha e fala assim, caraca, só você voltou, não eram 10? Que seja feito conforme sua fé. E segue o seu caminho. E ele assim fez. Só que qual que é a nossa ideia de generosidade? Que a gente faça, que alguém nos agradeça, que alguém tire a foto, que alguém poste, reposte e compartilhe. Nós, nesse tempo, a nossa mordomia, ela ficou uma mordomia que não é serviço. A gente tornou a mordomia algo que alguém nos serve. Mordomia é você servir, mordomia é realmente ser mordomo. Às vezes, para a gente, não soa bem aos ouvidos, porque mordomo é alguém que serve a outro, é alguém que está ali na mesa se colocando e colocando coisas diante de outras pessoas. E isso, às vezes, para nós, isso é um absurdo. Só que Jesus ele vai mostrar em todo o tempo que uma vida de mordomia e generosidade é você servir ao outro. E não só aqueles que nós gostamos. Por isso que é para todos. As 3 pessoas citadas, todos eles não eram do povo. Zaqueu era um publicano. Eram pessoas que às vezes nem eram bem vistas pelos outros. Só que aquilo que Jesus está nos ensinando olha, é para todo mundo. Não é só para quem está com você dentro da igreja, não é só para quem está na sua casa, não é só para os seus parentes, é para todos. É para todo aquele que necessitar, é para todo aquele que precisar. E para a gente fechar esse tópico, nós veremos que Deus ele nunca mostrará apenas o bônus. A gente tem uma ideia muito boa de ver sempre o bônus de Deus na Bíblia. Não porque Deus me prometeu isso. Não porque Deus me dará isso. A gente só vê bônus. E às vezes vê só o bônus da coisa, a gente esquece da responsabilidade. Tem o bônus? Tem. Vai ser lhe dado? Vai. Mas além do bônus, você tem que saber que você tem uma responsabilidade antes do bônus. E antes da responsabilidade, você ainda tem uma decisão, se você vai fazer isso para Deus ou não. E aí nós vamos ver então o bônus. Deus nos dá a garantia, quando nós estamos na prática da mordomia cristã, como generosidade, Ele nos garante que nunca nos faltará. Isso aí é algo afirmado por Deus, e se você ler em Provérbios 11, 25, você verá isso. Foi até o versículo que a tia Silvane citou no começo. Nunca te faltará. Se você hoje está doando um alimento, fica tranquilo, não vai faltar na sua mesa. Se você hoje está doando uma roupa, se você está doando seu tempo, não há de faltar. Deus não deixará faltar. E Deus também nunca vai te deixar desamparado. Isso aí são 2 coisas, são os bônus, é aquilo que Deus nos garante. Mas Ele também nos adverte que, pois sereis medidos com a mesma medida que vocês medirem. Isso é a advertência de Deus, é Ele que fala isso. E Ele também nos lembra, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. 1 João, capítulo 3, 18, vai dizer isso para nós. E vai nos mostrar um lembrete de Deus e vai nos mostrar a nossa responsabilidade em amar como Cristo nos amou.
Se você ler os 2 versos que antecedem o verso 18, vai começar dizendo que nisso conheceremos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Deus deu a vida por nós. E por isso que nós damos a vida pelos outros. Nós nos doamos pelos outros. Nós oferecemos aquilo que um dia nos foi dado a oportunidade de aprender. Um dia alguém me ensinou a tocar um teclado. Eu tinha 8 anos. Hoje eu uso aquilo que um dia me ensinaram sem me cobrar nada e apenas ofereceu o seu tempo e a sua disposição e falou assim, arruma um teclado que eu te ensino e alguém me ensinou. Hoje eu uso disso para ensinar outros. Mas foi porque um dia alguém se dispôs a me ensinar, em generosidade me ensinaram. Ela demonstrou aquilo que Cristo demonstrou por ela, o amor. O que nós, igreja, precisamos entender é que aquilo que Cristo fez na cruz por nós não resume a nossa vida e acabou, estou salvo e está tudo bem. A gente precisa entender que aquilo que foi demonstrado na cruz por nós é para os outros também. Mas lá ele não é digno, você não tem que julgar quem é digno ou quem não é. Apenas transmita o amor, apenas demonstre o amor. Se ele é digno ou não, isso não é da nossa conta, isso é com Deus. Deus nos deu apenas uma tarefa, e é essa tarefa que a gente deve cumprir. Demonstrar o amor, demonstrar a mordomia para com todos, sem exceção. O autor ele vai fechar dizendo que esse é um tempo muito difícil, e realmente é. Antes a gente ouvia a crise só de longe, hoje a gente ouve a crise sendo nós a crise. A gente tem vivido um tempo difícil. Na nossa geração, a gente tem vivido momentos difíceis e o autor ele vai dizer que na crise esse é o momento de você demonstrar generosidade. Generosidade para cuidar, para ouvir, para mostrar aos outros esse amor que um dia te foi apresentado. É nesse tempo que nós precisamos. E lembra que eu te falei que além de apresentar um bônus e uma responsabilidade, Deus vai te dar uma escolha? A sua escolha está em apresentar o amor de Cristo ou apresentar o amor a você mesmo. Essa é uma escolha sua. Tem um bônus, tem a responsabilidade, mas tem a escolha. E a escolha de mostrar o amor de Cristo, mostrar a generosidade através da mordomia cristã, é uma escolha sua. Tem como fazer isso de várias formas, com a sua profissão, com aquilo que um dia te ensinaram, com aquilo que você sabe. Mas a escolha é sua. E é essa escolha que Deus nos dá todos os dias. Sim, com certeza. Né? Nós temos a escolha. E o pastor Gilberto ele fala, né, que Paulo, ao se despedir dos cristãos de Éfeso, disse, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber, em Atos 20, 35. A irmã Zélia fala, né, é verdade, melhor é dar do que receber. Sejamos gratos a Deus que temos tanto e podermos ajudar aquele que necessita, né? Então, sabermos, né, que realmente, irmãos, é melhor ser generoso, é melhor dar do que nós ficarmos recebendo, né? Não só recebendo do próximo, mas também, como ela falou, né, muita gente vai só atrás do bônus. Ah, não, eu quero só o bônus, né? Não, não é querer só o bônus, né? Eu não quero só receber de Deus, eu também quero demonstrar esse amor, eu tenho a escolha de demonstrar esse amor para com o meu próximo. Concluindo, irmãos, não permita que seu coração endureça. Pratique o bem e doe-se. Não doe ou oferte, né, pensando em benefício próprio,
mais experimente ser liberto de tudo aquilo que o prende a realizar essas boas ações. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que quando não doam, né, quando vão doar, eles acabam, né, tendo essa negação à doação, porque ele é apegado, né? Não devemos ser apegados aos bens materiais. É lógico que a gente tem que cuidar, porque foi Deus que nos deu. Ah, mas a minha bicicleta foi Deus que me deu? Com certeza foi. Né? Você não teria condições de comprar bicicleta se ele não tivesse provido alguém ou você mesmo para comprar essa bicicleta. Então foi ele quem te deu. Então tudo que nós temos foi Deus que permitiu que nós pudéssemos adquirir. E às vezes, pastor, as pessoas ficam muito apegadas. Ai, foi a minha primeira bicicleta, foi o primeiro sapato que eu comprei, né? Foi o primeiro carro, foi a primeira casa, ou foi o primeiro anel, né? Irmãos, isso tudo, nada disso vai com a gente pro túmulo, nada. Caixão não tem gaveta, né? A roupa que alguém escolheu uma vez, eu não lembro se foi uma pregação ou se foi alguém que falou numa EBD, que até a roupa que a gente é enterrado, a gente não escolhe, né? Quem escolhe é quem está aqui. Você pode até falar, mas posso te garantir uma coisa, você não vai ter a certeza se você vai ser enterrado com ela, né? Então, por mais que você fale, eu quero ser enterrado com a roupa X, você não tem certeza, nem nunca mais vai ter. Sabe por quê, irmãos? Que graças a Deus a gente não vai ter essa certeza, porque nós já vamos estar descansando no Senhor, vamos estar na glória, né? Então, a roupa que for, tá bom, não vou estar aqui mesmo. Então, irmãos, não vamos ter que ser apegados a nada, né? Nem a nenhum bem material. Então, vamos nos libertar do que às vezes, né, nos prende a sermos generosos. Ter a certeza de que você ganhará muito, será transformado de dentro para fora. E lembre-se, Deus ama a quem dá com alegria, e não a quem dá, como a irmã Laila falou, para se amostrar. Né? Hoje nós vivemos num mundo, sim, tecnológico, em que nas redes sociais, se vai se doar uma roupa, posta. Se vai se doar um refrigerante, posta. Se vai doar comida, posta. Se vai doar um móvel, posta. Não, irmãos, ninguém tem que ver, né? Ninguém tem que ver, até porque a gente pode estar constrangendo quem está recebendo, né? Então, não poste. A doação, ela é voluntária, ela é com alegria e ela é de coração. Então, existe um limite, né? Porque eu vou estar expondo a pessoa que está recebendo. Então, eu acho que também eu concordo com a irmã Laila nessa parte de postagem de doação. Não, doação não se posta, porque eu posso estar constrangendo uma outra pessoa. Mas eu vou estar doando com alegria, mesmo que só 3 pessoas saibam. Eu, quem recebeu e Deus. Irmãos, ainda existe aquela forma de doar em que você não aparece, né? A pessoa recebe e não sabe de quem veio, né? E isso também é muito bom, porque aí a pessoa vai ser grata, mas não sabe nem a quem, né? Porque a pessoa doou e falou, olha, não diga que fui eu, não precisa mentir, né? Só não precisa dizer o meu nome, está aqui, pode entregar. Né? Então, irmãos, ainda existem pessoas que têm, né, essa alegria e esse coração, de que não querem nem aparecer nem para quem recebeu a bênção. Né? Então, vamos sempre ser generosos. E o pastor Sirlei vai falar sobre como pensamos e agimos em relação a tudo isso. O autor, ele traz aqui algumas perguntas, né, para a nossa reflexão. E a primeira pergunta que ele nos traz é o seguinte: você consegue compreender a diferença entre generosidade e quantidade? Dar tudo versus dar muito. Né? Essa questão da quantidade, né? Dar tudo. O texto mesmo ele diz, né? Cada um contribua conforme propôs no seu coração. O quanto eu posso doar? O que eu posso fazer?
Eu não vou fazer além do que eu não posso. E às vezes as pessoas acham que é a quantidade. Doou muito, eu doei muito. Mas não é pela quantidade, é pelo seu coração. Por isso que o texto nos fala, cada um dê conforme determinou em seu coração. O que eu posso fazer? O meu tempo, quanto que eu posso doar do meu tempo? Do meu financeiro, quanto que eu posso doar? Agora eu queria abrir um parênteses aqui, Silvia, para nós não confundirmos isso. Isso aqui, esse texto, ele foi escrito para a igreja de Corintos sobre uma coleta, uma doação que eles iam fazer para outros irmãos. Isso não tem nada a ver com dízimo. Que às vezes as pessoas podem fazer essa confusão e às vezes até usa esse texto, né, na parte do dízimo. Não, cada um dê conforme o seu coração. Não, então eu vou dizimar do jeito que eu estou pensando, do jeito que... Não, isso aqui não tem nada a ver com dízimo. Isso aqui é questão de doação, né? A segunda aqui que ele nos traz é: ao seu redor, alguém precisando de alguma coisa? Você sabe de alguém que está ao seu redor, um vizinho, um parente, um amigo, um irmão? Você sabe, ajude, não é? Quando você estiver disposto a doar, né, vá além. É aquela questão, né, que nós precisamos ter em mente. Serve para mim? Está em bom estado? Eu gostaria de receber essa doação? A generosidade pode ser aprendida. Caso você não se veja como uma pessoa generosa, que tal começar a desenvolver essa virtude em sua vida? Sempre tem um começo, né? E sempre tem alguém precisando. Valorize a generosidade, primeiramente, dentro de casa, junto ao seu cônjuge, filhos, né, parentes, né, que precisam, né, igual o texto de Timóteo mesmo fala, que nós devemos ajudar também os nossos parentes, né, e os que estão necessitando. Esses são os 5 pontos que o autor aqui fecha o texto, né? E precisamos também ter sempre em mente, igual você falou, o tipo de doação. A melhor doação é aquela que a pessoa não saiba que você está doando. Porque ele vai agradecer a Deus, porque, né, ele vai estar em ação de graça a Deus, porque Deus providenciou alguém para socorrê-lo. Então, o que nós estamos fazendo sempre vai glorificar o nome de Deus. As nossas atitudes sempre seja para glorificar o nome de Deus. Deus abençoe. Sim, sim. Bom, irmãos, então vamos ser generosos. Vamos ser generosos com alegria, né? Não por constrangimento, imposição, porque meu irmão é mais generoso do que eu. Não, nada disso. Vamos doar o que podemos, né? Vamos ser generosos com o nosso tempo, com o que temos, com a nossa sabedoria, com o que nós sabemos fazer, né? Como é o caso das irmãs que têm habilidades manuais, a própria Laila também, né? Que eu vejo de vez em quando realmente lá na flauta, no violão. Então, irmãos, vamos doar, né? Mesmo que seja o nosso tempo, vamos ser generosos com o nosso próximo. Já estamos finalizando aqui a nossa classe, a nossa EBD. Eu vou passar a palavra novamente para a irmã Laila, se ela quiser falar das considerações finais, e depois o pastor Cirlei vai estar orando. Mas eu estou aqui falando da igreja que o pastor Gilberto, ele agradece, né, o carinho que a igreja tem por ele. Deixa eu só ler aqui o texto que ele mandou para a gente. Né? Deixa eu ver aqui, cadê? Achei. Irmãos, muito obrigado pelo carinho e lembrança dessa data. É um privilégio para mim, para o pastor Gilberto, pastorear uma igreja tão carinhosa e comprometida com o reino de Deus. Sou muito feliz na IBC. Né, pastor? Nós é que somos felizes, né? Primeiro por estarmos, né,
servindo ao nosso Deus, glorificando ao nosso Deus e termos o Senhor como nosso pastor, o Senhor que está cuidando de nós. Melhora logo, domingo que vem, estamos juntos aí, todo mundo aqui com o Senhor também. Laila, quer não? Então, pastor. Vamos orar, curva a sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Pai querido, Pai de amor, mais uma vez, ó Deus, nós vamos diante do Senhor, ó Deus, em oração, ó Deus, e agradecemos mais uma vez, ó Deus, porque podemos, ó Deus, ler a sua palavra, podemos estudar a sua palavra, ó Deus, e buscar direções, ó Deus, do Senhor, ó Deus, para nossas vidas, ó Deus. E neste momento, ó Deus, nós suplicamos ao Senhor, ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja sondando os nossos corações, ó Deus, para que possamos, ó Deus, como igreja do Senhor, como pessoas, ó Deus, desenvolver, ó Deus, essa virtude da generosidade, ó Deus, para que possamos, ó Deus, socorrer, ó Deus, os que realmente, ó Deus, necessitam, ó Deus, e também, ó Deus, podermos ver felicidades em outras pessoas, ó Deus, e também, ó Deus, sermos felizes, ó Deus, porque podemos abençoar, porque o Senhor nos abençoa, ó Deus, para abençoarmos as outros, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã, ó Deus, obrigado por cada irmão, ó Deus, que está aqui participando no templo, como também, ó Deus, os que estão participando online, ó Deus, que o Senhor os abençoe a cada um, ó Deus. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Logo mais às 19h30, o nosso culto de celebração ao Senhor. Aguardamos os irmãos que estarão aqui presencial e também os irmãos online. Deus abençoe, tenha um ótimo domingo.